Logo no início do curso, a gente foi apresentado a visão serial de Cully. Nós saímos da sala de aula e percorremos nossa área de estudo, que está localizada no bairro da Várzea. A gente tirou diversas fotos e fotografamos tudo que era possível durante todo o nosso percurso. A gente ainda visita diversas vezes esse local para a gente descobrir novos detalhes que a gente não havia percebido antes. A gente foi descobrindo como essa região interage entre si, qual é o seu uso, qual é a sua história, como ela interage com o restante dos habitantes do bairro e como seus moradores se relacionam com o espaço ao seu redor também. Então, a partir dessa leitura do livro de Cully, almejamos também intervir no espaço de forma que melhore a forma de deslocamento das pessoas e como elas também interagem com esse local e como elas percebem essa cidade, né? Cully fala que o homem ele necessita de emoção, do dramatismo, que é possível fazer surgir do solo e do céu, das árvores, dos edifícios, dos desníveis, de tudo que me rodeia através do relacionamento. Então, para dar um exemplo, a tipologia das edificações nessa região era na maioria residencial unifamiliar. E tem alguns pontos de comércio, mas esses comércios, a partir de 5 horas, eles estão praticamente fechados. Durante a tarde, no fim da rua Inácio de Barros, tem uma interação com pessoas muito grande, todas conversando no meio da rua, passeando com seus pets e crianças. Porém, quando a gente vira na rua Mário Campelo, existe diferente visão, assim, sabe? Os muros, eles impedem a permeabilidade visual dos lotes de dentro. Tem muita arborização, mas o passeio público tem uma dificuldade de locomoção, porque as calçadas são estreitas e as raízes impedem essa passagem. Então, a sensação que a gente tem é de insegurança, sabe? Porque não tem nada também de atraente no local. Então, pensando nisso, a nossa proposta visa contribuir para a integração desses dois locais, derrubando os muros e abrindo vias, priorizando os pedestres e as bicicletas, com o objetivo de proporcionar esse espaço permanente para diversos públicos. Essa mudança visa a alternância de visuais e visadas das ruas, gerando sucessão de surpresas e revelações, assim como Cully fala em seu texto. Então, essa proposta tem um pouco desse contexto dos textos de Cully, principalmente essa questão das sensações ao passar e passear nas ruas. A gente, quando está no final da rua da Inácio de Barros, nós temos essa percepção de acolhimento, mas quando a gente vai para outra rua, tem um paredão e isso quebra a expectativa negativamente. E nós precisamos melhorar isso para que a gente aumente a sensação de bem-estar de todos que moram naquela região. O nosso projeto se apropria de diversas diretrizes que visam melhorar o convívio da comunidade no entorno do nosso recorte. Utilizamos de pensamentos como os da urbanista e ativista Jane Jacobs, que revolucionou o planejamento urbano no século XX. Suas ideias foram expressadas em seu livro Morte e Vida de Grandes Cidades, publicado em 1961. Algumas dessas diretrizes foram diversidade e complexidade. Jacobs defendia que as cidades saudáveis e vibrantes são caracterizadas pela diversidade de usos, pessoas e atividades. Usamos dessas diretrizes no nosso recorte para integrar a comunidade da várzea e definir um uso diversificado no nosso recorte nas edificações que sofreram intervenção. Jacobs enfatiza a importância do comércio local, bares, restaurantes e outros estabelecimentos que atraem pessoas e estimulam a interação social. Por isso, pensamos em um local com uso variados e que pode ser usado por qualquer pessoa, gerando um senso de pertencimento e acolhimento. Ela argumentava que ruas bem movimentadas e bem iluminadas com atividades diversas criam um ambiente onde os moradores se sentem responsáveis pela segurança uns dos outros, gerando uma complexidade de interação urbana. Com relação aos textos, eu gostei muito dos textos de Lynch e Jacobs, e eles nos ajudaram muito na forma tanto de compreender a área de estudos, como também na forma do planejamento que o nosso grupo teve em relação à área de estudos, às proposições que a gente fez. A partir dos textos de Lynch foi possível fazer análise da imagem e da legibilidade da área, observando os 5 elementos listados no seu livro, sendo eles as vias, ou seja, os caminhos, as bordas ou limites que delimitam a área, os cruzamentos, ou seja, os pontos nodais,
Os bairros ou distritos que, nesse caso, se aplicavam à restrição da nossa área de estudos e os elementos marcantes, que são os pontos de referência. A partir disso, nós construímos os mapas de projeto 1 e desenvolvemos as diretrizes para o nosso projeto. Já os textos de Jacobs são uma boa inspiração, já que está no cerne de nosso projeto a integração de pessoas, o convite a participar das ruas e o convívio em comunidade. Não só isso, mas também gerar movimento e circulação de pessoas, tentando com isso trazer o sentimento de pertencimento e segurança à nossa área de estudos. Condições que são defendidas por Jacobs em sua obra. Nessa área de projeto, temos diversos tipos de edificações que serão revitalizadas. Os textos lidos e discutidos em sala nos trazem este olhar mais reflexivo quanto às propostas e projetos que visem a requalificação de um patrimônio em desuso, no sentido de pensar nas melhores soluções e estratégias que se adequem ao ambiente ou local onde será feita tal processo, visto que ele pode impactar tanto positivamente quanto negativamente, principalmente em relação aos moradores que ali residem. Portanto, estes textos, uma vez compreendidos, trazem a nós, enquanto ainda estudantes de arquitetura e urbanismo, esta cautela ao projetar ou propor algo para um determinado local ou edificação. É neste analisar e estudar os locais que diminui os riscos de que um projeto, seja em grande ou pequena escala, seja mal sucedido. Nossa área de projeto, de trabalho, está sendo o bairro da Várzea, localidade que abrange um público diverso, sejam moradores locais, universitários, comerciantes e até visitantes. Então, antes de projetar, é preciso a compreensão de sua área por completo, levando em consideração sua história, morfologia, tipologia, público, entre outros. Sendo nosso trabalho, enquanto estudantes ou profissionais arquitetos e urbanistas, antes de projetar, visitar e estudar essas áreas para que melhor se adequem nossas propostas de projeto aos países locais, que serão realizados tais processos. Lendo os textos, é possível entender que para um bom projeto devemos compreender como esses espaços podem ser transformados para atender a cidade. Antes de propor uma intervenção, é necessário analisar a história e o local por inteiro, o uso e condições do espaço, já que muitas áreas possuem valores históricos, como galpões e armazéns. Mesmo que simples, para as pessoas que vivem no local, galpões e prédios abandonados são referências históricas, assim como na nossa área de projeto, que há certas edificações semelhantes em desuso. Cada proposta deve ser bem analisada para não impactar drasticamente a vida da população do local de forma negativa. Garantir como a nossa proposta vai se adequar ao ambiente também é essencial, e se será bem aceita pelas diversas pessoas que vivem no bairro da Várzea. Ao assimilar os textos, percebemos o quanto precisamos viver o local, com visitas, conversas com o público, pois muito será levado em consideração para um bom projeto como estudantes e futuros profissionais de arquitetura e urbanismo.